Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, Apocalipse capítulo 17, versículo 8.1 diz: a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, aqui o Apocalipse vai usar umas expressões, assim, de uma certa forma, como enigma para nós entendermos, né? Então o versículo diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, como ele usa aqui a expressão, vamos dizer, de uma certa maneira ligada a tempo, né? A besta que viste foi e já não é, eu vou fazer aqui um resumo de algumas questões de tempo identificadas no Apocalipse até o presente momento. Tudo que nós temos falado de tempo, vou fazer uma relembrança antes de entrar na interpretação desse versículo. Bom, o primeiro ponto aí eu coloquei: os 7 selos ocorrem antes do fim da primeira metade da grande tribulação. Tudo indica que o 7º selo, ele é aberto ainda na primeira metade da grande tribulação. Segundo ponto, eu digo, as 2 testemunhas profetizam na primeira metade da grande tribulação. Ok? Falei para vocês que elas profetizam por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio, então metade da grande tribulação. A 7ª trombeta ocorre na metade da grande tribulação. As trombetas, né, elas ocorrem na segunda metade da grande tribulação, e principalmente as 7 taças é o período final, pelo que nós observamos, seriam os 7 últimos meses da grande tribulação, por conta daquela colheita do trigo e colheita da uva, que nós observamos que ocorreu em Apocalipse capítulo 14. O quarto ponto, eu disse, os 144 mil se convertem na primeira metade da grande tribulação e pregam na segunda metade da grande tribulação, em especial nos 7 últimos meses. Exatamente o período entre a colheita do trigo e a colheita da uva. Lembrando que a colheita da uva ocorre próximo do Yom Kippur, que deve ser o momento da manifestação de Jesus para Israel. Sempre lembrando que nós teremos um Yom Kippur muito especial agora, e logo uma Rosh Hashanah, né? 10 dias antes do Yom Kippur, agora em setembro, outubro. Por quê? Porque esse ano que nós estamos vivendo é aquele 7º ano da semana profética, que Israel sempre calcula. 6 anos eles plantam, o 7º ano é o ano de descanso. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar informações falando que esse ano de 2022, o governo de Israel está financiando os fazendeiros para eles pouparem a terra. Ou seja, é uma retomada, né, daquele pacto de Deus com Israel. Eu considero isso profético, é muito importante. É o primeiro ano na história que eu vejo Israel, nesses últimos milênios, fazer isso. Esse ano, o Estado de Israel está financiando os fazendeiros para eles fazerem a terra descansar. Ou seja, estão renovando o pacto com Deus. E o próximo ano, que começa agora, né, nessa Rosh Hashanah, nesse Yom Kippur, ele também é muito profético. Por quê? Porque ele é aquele período depois das 7 semanas de anos. 7 semanas de anos formavam 49 anos, e o ano 50º era o ano aceitável do Senhor. Né? Era aquele ano chamado o ano do descanso, que todos deveriam receber liberdade. Todos os escravos deveriam receber liberdade e as dívidas perdoadas. Então, esse será então o ano do jubileu, que é o ano do jubileu especial de 50 em 50 anos.
Alguns chamam esse 7º ano da semana também de ano do jubileu, mas o ano do jubileu mesmo, ele é de 50 em 50 anos. E quando será esse ano do jubileu? Vai começar agora, em setembro de 2022, quando tem a Rosh Hashanah, e 10 dias depois o Yom Kippur. Então é um período muito profético, muito especial, tá bom? Bom, o 5º ponto que eu coloco aí, no capítulo 16, foi descrito o fim da grande tribulação, porque nós estudamos sobre o Armagedon, que é o fim da grande tribulação. No capítulo 17, retornamos a algum ponto da grande tribulação para tratar da Babilônia apocalíptica. Então, o capítulo 17, ele volta na história. Ele volta na história para falar da Babilônia em geral e também vai falar em especial da segunda metade da grande tribulação. Mas volta na história para caracterizar a Babilônia apocalíptica. E eu sempre lembro a vocês, o fato do Apocalipse dedicar 2 capítulos, 17 e 18, à Babilônia apocalíptica, mostra como essa instituição ela é importante para o dragão. Como o engano que ela trouxe para a história é importante para o dragão. Porque hoje, quando você conversa com um historiador ateu, né, ou como aquele filósofo Rousseau, que escreveu aquele livro Por que Não Sou Cristão, eles falam que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Por que eles falam isso? Porque eles olham para a história da Igreja Católica como sendo a história do cristianismo. E as coisas que a Igreja Católica fez são absurdas, não são humanas. Então, realmente é uma instituição que ela trabalha para o dragão. Ela é, com certeza absoluta, a organização da antiga religião da Babilônia, antiga religião pagã, com características, com nomes, com personagens cristãos. Mas ela não é a igreja cristã. Bom, o comentário prossegue. Para entender esse versículo, é necessário entendermos o tempo em que ele deve ser lido. Ele não deve ser lido nos dias do apóstolo João, pois naquele momento a Babilônia apocalíptica ainda não estava organizada na Igreja Católica e ainda não era rica, não estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, como nós vimos no capítulo 17, versículo 4. O texto deve ser lido em um momento que a besta foi e já não é, mas que virá, como observado no estudo dos capítulos 16. Os capítulos 17 a 18 retornam para o momento anterior à Batalha do Armagedon. E o capítulo 19 retrata a Batalha do Armagedon. Bom, então, comentando nesse parágrafo aqui, é importante, quando ele diz que a besta foi e já não é, está dizendo o seguinte: esse texto tem que ser lido em um momento que o Império Romano já tinha caído. Ele não era aquela organização poderosa. A Babilônia apocalíptica, lembre-se, ela estava sentada sobre o Império Romano, sobre a besta. Mas aquela besta perdeu o seu poder, né? Ela se fragmentou. E esse seria o cumprimento nesse texto. Ela foi e já não é, mas que virá. Ou seja, o Império Romano um dia se recuperará. E quem vai recuperar o Império Romano será o Anticristo. Tá bom? Então, ele deve ser lido em algum momento após o ano 476 da era cristã, que é considerado pelos historiadores o ano da queda do Império Romano, porque foi quando os bárbaros invadiram a cidade de Roma. Ali é considerado o fim do Império Romano. Os bárbaros destruíram o Império Romano, né? Bom, então vamos continuar tentando identificar esse momento em que ele diz aqui que foi e já não é, mas que virá. O comentário prossegue. O texto deve ser lido entre o momento que a Babilônia apocalíptica ainda matava as testemunhas de Jesus, porque no versículo 6 diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos, e lembre-se que a Babilônia apocalíptica, a Igreja Católica, ela fez uso do poder do Império Romano para perseguir e matar as outras igrejas que não
concordavam com o rito católico. Lembre-se que eu mostrei para vocês texto de uma enciclopédia de um espanhol, enciclopédia em 10 volumes, intitulada Os Crimes do Cristianismo. Na verdade, o título seria Os Crimes do Catolicismo. E a enciclopédia conta até que a Igreja Católica, 20 anos depois que Constantino organizou ela já criou campo de concentração, campo de extermínio, que ela exterminava outros cristãos, bárbaros e judeus. Tá bom? Então, por isso o versículo 6, quando ela está embriagada do sangue dos santos, nesse período todo, ela vai continuar perseguindo. Nos anos 700, ela diz que conseguiu matar todas as outras igrejas. É inacreditável, né? Ela diz que matou essas igrejas porque elas eram perigosas, né? Mas teria exterminado. Não conseguiu. Nós estamos aqui, né? Se ela tivesse conseguido, essa igreja cristã não existiria hoje. Lá pelos anos 1200, ela criou a Inquisição para perseguir essa igreja que ela pensava ter exterminado, mas que estava vivendo nas montanhas escondida, porque os cristãos não podiam viver na cidade. A perseguição da Igreja Católica era pior do que a perseguição do Império Romano, porque a perseguição do Império Romano teve imperadores, eu não me lembro o nome dele agora, mas teve um imperador que tinha um servo cristão que orou por ele, ungiu, ele ficou curado e ele amou os cristãos, né? Não perseguiu os cristãos. Então, tinham imperadores que não perseguiam os cristãos. Antes do imperador Décio, que fez uma perseguição terrível, o imperador Filipe, ele foi acusado pelos romanos de ter se convertido ao cristianismo, porque ele era muito simpático aos cristãos. Então, tinham imperadores que aliviavam a perseguição aos cristãos. Mas no período católico, desde o ano 312, principalmente desde o ano 380, quando o Papa Dámaso assinou o Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de qualquer igreja, até o período da Reforma, na verdade até o período de 1790, a Igreja Católica perseguiu implacavelmente, sem ter intervalo de surgir um Papa. Não, esses não precisam ser perseguidos. Não aconteceu isso na história do papado. O papado sempre colocou como lei, seguiu a lei, né, do Papa Dámaso, de que todas as igrejas que não aceitassem o rito católico deveriam ser exterminadas. Então é um período sem repouso. Em todo esse período ela está sendo embriagada com o sangue dos santos. Por isso eu disse, né? Ela ainda matava as testemunhas de Jesus, como está no versículo 6, que encerrou no ano 1790, quando católicos e reformados perderam a autorização do Estado francês para perseguir os cristãos. Tá bom? Então você tem que ser lido até esse período e depois até a Grande Tribulação, quando novamente ressurge o Império Romano. Tá bom? Então em 1790, quando ocorreu a Revolução Francesa, e nos Estados Unidos também um pouco antes, né? Acho que em 1781, quando foi assinada a independência dos Estados Unidos, eles colocaram que ninguém poderia ser molestado por sua fé. E na Europa, o imperador Napoleão, que vem depois da Revolução, né, ele sai conquistando diversos países, e todo país que ele conquista, até a Itália que ele conquistou, ele leva o ideal francês. E no ideal francês, nenhuma religião poderia ser perseguida. De uma certa maneira, Napoleão acabou favorecendo os cristãos e os judeus. A história diz que teve um momento que ele quis perseguir os judeus, e aí os participantes, né, do governo dele falaram: olha, a nossa lei diz que ninguém pode ser molestado por sua fé. E aí ele não perseguiu os judeus, né? Bom, o texto prossegue. Como o texto diz que a besta era e já não é, mas que virá, o texto deve ser lido como descrevendo um período anterior ao início da Grande Tribulação. Na Grande Tribulação, a besta há de subir do abismo.
Tá bom? Então, veja, o texto diz que a besta era e já não é, mas que há de subir do abismo. Então, tudo indica que aquela descrição de Apocalipse 9, de Satanás recebendo a chave e autorização para aqueles demônios subirem do abismo, ali a besta está subindo do abismo também, ok? Então, na grande tribulação, a besta há de subir do abismo e novamente perseguirá os cristãos e junto com a besta estará a Babilônia apocalíptica. Bom, perseguirá cristãos que tenham ficado na grande tribulação, que não tenham sido arrebatados, e quando viram que a igreja foi arrebatada, que os fiéis foram levados, eles vão tentar renovar sua fé. A Bíblia fala de cristãos sendo mortos durante a grande tribulação, que ressuscitam em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O comentário prossegue. O Apocalipse fala de uma besta final, unindo a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a confederação dos 10 países. O fato de esta besta final destacar-se como escarlate, ou seja, uma besta vermelha, descreve o crescimento do comunismo nos últimos dias. Na década de 1990, os intérpretes da escatologia consideraram o comunismo como vencido e não representando perigo para os cristãos nem para Israel. Mas o crescimento, principalmente da China nos últimos anos, nos conduzem a uma revisão dessa interpretação. Na década de 90, quando houve a queda do Muro de Berlim, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava numa crise financeira, os Estados Unidos ajudando o comunismo, ali todos falaram, né? O comunismo morreu. Não se pensava naquele momento que o comunismo teria um reerguimento, como está tendo nesse momento. A China, perto de se tornar a potência número 1 do mundo, a Rússia, alguns estão dizendo que ela vai enfraquecer, mas outros especialistas em política internacional estão dizendo que ela vai, na verdade, se fortalecer, porque agora ela está exigindo que o comércio que ela faz de gás, o comércio da venda de fertilizantes, tudo seja feito na moeda russa, que é o rublo, né? E isso está fortalecendo o rublo. A moeda está se fortalecendo. E também a China e a Rússia já conseguiram que o mundo árabe não negocie petróleo só em dólar. Antes, os Estados Unidos fez um acordo com o mundo árabe, todo o petróleo era negociado em dólar, era chamado petrodólar. Isso fazia o dólar, né, ser supervalorizado. Mas agora o mundo árabe já está negociando petróleo com os russos, com os chineses, nas moedas deles. Isso vai fazer o dólar ser enfraquecido e a moeda da Rússia e da China também serem fortalecidas. Talvez essa jogada do Putin, que é uma jogada estratégica para tomar uma parte do acesso da Ucrânia ao Mar Negro, ela acabe por fortalecer a Rússia, né? Muitos viram essa estratégia de invasão da Ucrânia como uma estratégia burra, mas talvez isso tenha sido bem pensado, porque além desse fortalecimento da moeda, todos os bancos que já saíram lá da Rússia, as empresas de cartão de crédito que eu vi, Mastercard, American Express, Visa, eles saíram da Rússia. E a Rússia já anunciou que ele vai, vamos dizer, encampar essas empresas. Elas agora serão empresas russas. Antes elas levavam dinheiro para os Estados Unidos. O lucro dessas empresas americanas ia para os Estados Unidos. Agora, o lucro dessas empresas ficarão na Rússia. E claro, a Índia e a China já disseram que vão ajudar a Rússia nessa reconstrução financeira. E essa união China, Rússia e Índia, porque a Índia está se unindo a eles,
A Índia, ela é uma empresa assim, ela é um país com uma informática muito desenvolvida, muitos software de traduções simultâneas são todos desenvolvidos pela Índia por causa da quantidade de dialetos que eles possuem. A Índia, ela é muito desenvolvida em termos de informática e acaba com essa ajuda que ela vai ceder à Rússia. A Rússia tende a se fortalecer, ou seja, o comunismo tende a se fortalecer. A Índia não é comunista, mas ela faz parte dessa aliança do mal, porque a Índia, ela é islâmica, né? Ela é islâmica e hindu, ou seja, a China também, ela aceita bem o hinduísmo. A China, ela só tem problema com o cristianismo. As outras religiões têm liberdade lá na China. Então é uma união do mal que o mundo capitalista, que de alguma maneira é dito como do bem, nós sabemos que no final ninguém será do bem, todos estarão aliados ao anticristo. Mas esse mundo capitalista europeu e americano vai ter que abrir os olhos, porque é sabido, não tem jeito, a China vai passar os Estados Unidos. Ela está se aproximando dos Estados Unidos na sua riqueza, no seu PIB, e ela vai passar os Estados Unidos. O PIB de 2021, parece que os dos americanos caíram, foram 21 trilhões, e o da China subiu, parece que está em 16 trilhões. A diferença está só diminuindo. E como a China está investindo na África, na Argentina e no Brasil, né? Agora teve a licitação do 5G, e quem foi que ganhou? Foi a China. Os Estados Unidos, a Inglaterra pediram para o Brasil não permitir que as empresas chinesas participassem, mas os chineses fizeram uma ameaça. Eles falaram, olha, se nós não pudermos participar, nós cortamos o negócio com o Brasil. O Brasil iria cair numa crise tremenda, porque a China já comprou, né, soja. O agronegócio do Brasil está todo vendido para a China. E já pagou, né, de 2 anos para frente. Então o Brasil teria que, no caso, entregar o agronegócio para a China sem receber, e não teria outras compras. O maior investidor no Brasil hoje é a China, não é os Estados Unidos. Então, provavelmente, o Brasil vai cair nas mãos dos chineses. Provavelmente o Brasil cair nas mãos dos chineses. Quando cair nas mãos dos chineses, os chineses vão levar o nióbio do Brasil todinho para a China sem ninguém saber. Vamos lembrar que em dezembro de 2020 foi aprovada uma lei que agora uma empresa internacional pode comprar até 25% de um território, de um município. Então, não tem jeito, a China vai investir nessa próxima eleição apoiando partidos que agradam a ela, né? E aí, nós sabemos que é esperar que Jesus volte, porque esse país aqui é o grande alvo do dragão no momento. O Brasil ainda é o país mais avivado, religiosamente falando, né? É o país mais avivado do mundo, né? E o dragão quer esse país. E com o envolvimento que as igrejas evangélicas estão com a política, surgindo, indo para o poder um partido contrário aos evangélicos, pode se preparar para nós sofrermos. Então, é desejar mesmo que Jesus volte ainda em 2022, porque a partir do ano que vem, provavelmente a China vai estar na liderança do Brasil, através de partidos que agradam a ela. Bom, o comentário prossegue. Quando a besta vier, durante a grande tribulação, os homens cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, a admirarão. Estes admiradores representam os seguidores do anticristo. A besta é o poder político, o anticristo é o líder dela, né? Deus é presciente e desde a fundação do mundo, sabendo de todas as coisas, planejou enviar o seu Filho. Por isso Apocalipse 13:8 disse, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E o comentário conclui: mas a igreja já foi retirada da terra no momento que a besta agirá, e assim a humanidade não terá ninguém para alertá-la. Ou seja, a igreja que ficar aqui durante a grande tribulação, eu sempre falo, as igrejas reformadas, elas dizem que elas vão ficar na grande tribulação, né? Então algumas pessoas falam: pastor, você persegue muitas igrejas reformadas, dizendo que elas vão ficar na grande tribulação. Não, não sou eu. Elas dizem que elas ficarão na grande tribulação. E essas igrejas reformadas, a gente já sabe como é a teologia delas hoje. É uma teologia que desacredita a Bíblia. O liberalismo teológico foi criado pelas igrejas reformadas. E ele diz que a Bíblia é um livro produzido 600 anos antes de Cristo e que foi um plágio de lendas pagãs. Ou seja, isso daí o anticristo vai bater palma para isso. Então essas igrejas serão aliadas do anticristo. Elas já pregam uma teologia que o anticristo vai bater palma. Eu digo que até a doutrina do determinismo dos deuses que eles falam, o anticristo vai bater palma. Olha, tudo que está acontecendo foi determinado por Deus, o que é um absurdo, né? O governo do anticristo ser determinado por Deus, ser predestinado por Deus. O anticristo vai bater palma para tudo isso, né? Assim como Hitler falou para os protestantes, para os reformados lá na Alemanha: eu estou fazendo o que Lutero mandou fazer, queimar as sinagogas, matar os judeus. O anticristo vai falar a mesma coisa para os protestantes, para os reformados, né? Tudo isso que está acontecendo foi determinado por Deus. Ou seja, a doutrina deles, essas igrejas, elas vão estar do lado do anticristo. E claro, a Igreja Católica, então, não tem dúvida, ela certamente vai fazer parte desse poder. Nós veremos que mais à frente, em algum momento da grande tribulação, provavelmente na segunda metade, não dá para dizer se próximo de terminar a grande tribulação, o anticristo vai decidir destruir a Igreja Católica. Todas essas igrejas, todas essas religiões, e aí as igrejas reformadas, como assinaram com a Igreja Católica, voltando a ser católica, serão destruídas juntas. Por quê? Porque o anticristo chegará um momento em que ele não aceitará adoração a nenhuma outra divindade, aceitará apenas a divindade que ele apresentará ao mundo, que é certamente a divindade que a maçonaria adora. Por isso que é muito estranho as igrejas reformadas serem patrocinadas pela maçonaria. A igreja presbiteriana, o fundador dela aqui no Brasil, você pode ver, ele era reformado. As igrejas batistas reformadas, ele era reformado. Ele era maçom. Ou seja, eram todos satanistas. Como é que alguém concebe a possibilidade do satanismo investir na igreja cristã verdadeira? Você só pode investir numa igreja falsa. Então, esse momento, certamente esse será o quadro, né? Controlado pelo anticristo, ele acabará por destruir todas essas igrejas.